Fala, torcida gloriosa, fala, torcida do Botafogo. Vamos trazer mais informações sobre o Botafogo, começando esse vídeo trazendo um react do canal do Medeiros, onde ele traz mais informações sobre o Glorioso. Vamos acompanhar esse react. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar de Botafogo, todos os dias com vocês por aqui, comentando sobre o noticiário do Glorioso do Alvinegro. Hoje o assunto é sério. O Botafogo reduziu a folga na data FIFA. Olha só, hoje teve jogo do Brasil, né, contra a Coreia. Vitinho foi titular, jogou bem, o Brasil goleou a Coreia, né? Enquanto aqui os jogadores estão na data FIFA e o torcedor do Botafogo está preocupado com o time, né? Essa é a grande realidade. Não está preocupado com a seleção brasileira, está preocupado com o Botafogo não está bem e tem um clássico na semana que vem contra o Flamengo pela frente. Se o Botafogo vence o Flamengo atrapalha totalmente os planos do Flamengo de título brasileiro. O Palmeiras tomou a liderança. O Botafogo não está disputando título esse ano, infelizmente. O Botafogo disputou título em 2023, 2024. 2025 o Botafogo está disputando vaga na Libertadores, né? E o David Ancelotti ganhou dias a mais para trabalhar. Aí bola parada, pressão no adversário, transição, isso tudo mirando o clássico contra o Flamengo. E, segundo assunto desse vídeo aqui, tem atualização importante sobre o Montoro, né? Vocês já estão sabendo, o Montoro infelizmente teve uma fratura na clavícula direita, cara. Impressionante, né? 2025 para o Botafogo nada tá dando certo. O garoto chegou jogando bem, foi para a questão da nossa querida Mundial Sub-20, né? Eu tava quase esquecendo o nome aqui, né? Foi para o Mundial Sub-20, é um sonho dele, né? Muita gente está reclamando disso, que o Botafogo liberou o garoto. Mas pelo que eu pude apurar, o próprio Montoro pediu, né, que antes de vir para o Botafogo ele já tinha esse sonho de jogar o Mundial Sub-20 e tudo mais. E dentro da negociação da vinda dele para o Botafogo, foi um pedido dele, que ele jogasse o Mundial Sub-20 e acabou acontecendo isso. No Mundial Sub-20 o cara quebra a clavícula, cara. E ele viajou para Buenos Aires, né, e vai fazer a cirurgia com os médicos da AFA, né? Os médicos da Argentina. Claro, os médicos do Botafogo vão acompanhar e é isso, né? Não tem jeito, agora é torcer pela recuperação rápida do Montoro. Vem comigo que eu te conto tudo. Roda a nossa vinheta, vamos falar de... Fala, meus amigos, voltando aqui pra gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, dia 10 de outubro de 2025, sexta-feira, final de semana sem jogo do Botafogo, né? Estamos na data FIFA, como eu falei na introdução. Vitinho, novamente falando sobre isso, né? Foi muito bem na partida contra a Coreia, né? Pela seleção brasileira, se consolidando aí na lateral da seleção brasileira. O Vitinho é o que eu falo, gente. Se o Vitinho não perder um gol de cara para o goleiro, o que acontece com muita frequência nos jogos do Botafogo, se isso não acontecer, geralmente a gente vai ver uma partida muito boa do Vitinho, porque defensivamente o Vitinho é sempre um dos líderes em desarmes, né, roubadas de bola. Dificilmente a gente vê o Vitinho tomando bola nas costas do ataque adversário. Dificilmente a gente vê o ponta esquerda bailando para cima do Vitinho, né? Então os problemas que a gente reclama do Vitinho geralmente são problemas relacionados à parte ofensiva, né? Onde o Vitinho acaba perdendo gol de cara com o goleiro, ou então o Vitinho chega na linha de fundo e acaba errando um passe. Geralmente é isso. Geralmente os problemas que a gente reclama do Vitinho são esses. Fora isso, cara, eu acho o Vitinho assim, um excelente lateral direito, principalmente na parte defensiva. Mas continuando o assunto, né, o que a gente estava comentando, o clássico entre Botafogo e Flamengo está marcado para o dia 15 de outubro de 2025, quarta-feira, no estádio Newton Santos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o Botafogo encurtou a sua janela de folga, digamos assim, né? Sua janela de folga na data FIFA. Eram 5 dias de folga que os jogadores teriam e mudou para 3 dias de folga. Então os jogadores voltaram na quarta-feira para os treinamentos. O elenco se reapresentou mais cedo com trabalho físico, análise de vídeo no estádio Newton Santos e também no centro de treinamentos Lonier. Tudo isso para preparar melhor o time para o clássico da rivalidade contra o Flamengo, né? A lógica do clube é muito clara. O time não está jogando bem, né? Não está jogando bem, então precisa de mais tempo de treinamento realmente para ver se o time dá uma evoluída taticamente, né? Para ajustar algumas coisas defensivas, outras coisas ofensivas, recuperar a intensidade, que é muito importante.
recuperar a parte física também, muito importante, enfim. Vamos torcer para que isso dê certo e no jogo contra o Flamengo a gente já consiga notar algumas diferenças nesse time do Botafogo, né? A ideia do David Ancelotti com esses treinamentos é ter uma pressão melhor, né? Uma pressão melhor coordenada do Botafogo, né? Para travar aí a construção dos adversários. O Botafogo tá levando muito gol, cara. E não é só problema da zaga. Você começa um bom sistema defensivo lá na frente, com os atacantes marcando de forma correta, né? Com um time bem compacto. Se o time tiver espaçado, se os atacantes não estiverem fazendo pressão lá na frente, a zaga sofre. E no final das contas a gente bota mais a culpa na zaga, né? Apesar do jogo contra o Internacional ter ocorrido a falha do Léo Link, em alguns jogos o Léo Link vem deixando a desejar, então tem as falhas individuais, né, da zaga, do goleiro, mas também tem uma falha coletiva acontecendo no Botafogo. E aí quando a gente fala de uma falha coletiva, a gente fala no geral, não só da zaga, né? O Botafogo está deixando a desejar nessa questão defensiva, né? O ponto crítico do Botafogo, assim, na minha opinião, vem sendo a perda da posse de bola, cara. O Botafogo perde a bola com muita facilidade, e aí, assim, o perde-pressiona do Botafogo tá muito ruim. Todo treinador exige um perde-pressiona muito bom, né? Perdeu a bola? Vai. Aquela perde-pressiona é muito importante, né? Os grandes clubes, geralmente os clubes campeões, inclusive o do ano passado, né? O Arthur Jorge tinha muito isso. O Botafogo perdia a bola, daqui a pouco todo mundo em 5 segundos vinha para cima do adversário, já roubava a bola novamente, né? Era algo que a gente tinha e a gente se perdeu nesse ano de 2025, né? Vamos ver como é que o David Ancelotti vai fazer, né? Muita gente acaba elogiando os treinos do David Ancelotti, ele trouxe muita coisa do Real Madrid para cá, os próprios jogadores elogiaram bastante as novidades que o treinador trouxe para cá, né? Ele tem muita experiência nessa questão de treinamentos, isso é um fato. Os problemas que a gente tem com o David Ancelotti, e eu mesmo já reclamei disso aqui, são coisas que ele não aprendeu como auxiliar. São coisas que só como treinador você aprende, que é você ter uma leitura dentro do jogo ali, no momento do jogo de fazer uma substituição. Quando o treinador adversário muda de estratégia no meio da partida, qual vai ser a reação do David Ancelotti para não tomar um nó tático desse treinador, né? Também a parte anímica do time, né? Ali na beira de campo. Às vezes você vê que o Botafogo entra numa rotação muito baixa, desliga o disjuntor. Como que é a postura do David Ancelotti para reanimar esse time dentro da partida? São coisas que como auxiliar você não aprende. Só mesmo como treinador você vai adquirindo essa experiência e é o primeiro trabalho dele, né? A primeira experiência dele como treinador. Então, geralmente as minhas críticas para cima do David Ancelotti são coisas em que ele está aprendendo realmente agora, que é o primeiro trabalho dele. Agora, treinamento, toda essa parte de análise de vídeo, treinamentos no Lonier, isso tudo os jogadores estão elogiando muito, porque isso aí ele já tem na vivência dele há anos e anos, trabalhando com o pai dele no Real Madrid, em clubes de ponta no mundo, ok? Então, vamos ver como é que vai ser na quarta-feira que vem, Botafogo e Flamengo. Tomara que esse tempo de treinamentos acabe surtindo efeito no time, que a gente veja um time mais intenso dentro de campo, que a gente veja um time jogando mais, um time em que a gente consiga olhar e falar assim, pô, tem um dedo do treinador aí, né? Tem uma ideia clara do David Ancelotti dentro desse time do Botafogo, coisa que a gente não conseguiu ver ainda. O Botafogo parece um time sem identidade com o David Ancelotti ainda nesse tempo que ele está trabalhando aqui no Botafogo, ok? Vamos finalizar esse vídeo aqui falando do Montoro rapidamente, né, da situação do Montoro. Vamos atualizar para vocês o caso do Álvaro Montoro, jogador do Botafogo. Ele sofreu uma fratura, né, na clavícula direita no jogo da Argentina, né, contra a Nigéria no Mundial Sub-20, nas oitavas de final do Mundial Sub-20. E a AFA, a Associação de Futebol da Argentina, determinou um procedimento cirúrgico no atleta. Então ele vai passar por uma cirurgia na clavícula direita lá em Buenos Aires, na Argentina. Os médicos do Botafogo vão acompanhar de perto, né, essa situação. O clube ainda não descarta que o retorno do jogador vai ser em 2025. O Botafogo ainda está com uma pequena esperança dele voltar esse ano, mas o caso é difícil, cara. É difícil.
fratura na clavícula, né? O prazo vai depender aí de uma série de fatores, né? De uma consolidação óssea, do protocolo também, né? Do procedimento pós-cirúrgico, né? Tudo isso é algo bem complexo, né? Até da gente ficar comentando aqui. Eu já não estou criando muita expectativa, sinceramente. Já estou colocando na minha cabeça que, infelizmente, o Montoro só deve voltar no ano que vem. Clavícula é muito complicado e ele teve uma fratura nesse local. Beleza? Então é isso. Passando a informação para vocês, passamos a informação da data FIFA, né, da redução de dias de folga, passamos a informação também do Montoro para vocês e eu quero ler os comentários de todos vocês. A gente volta aqui no canal do Medeiros a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso. Aproveitem para se inscrever no canal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, até a próxima. É isso aí, meus amigos, você acompanha o react aí do canal do Medeiros. Agora vamos trazer uma informação importante de última hora, tá bom, pessoal? O Botafogo demonstrou interesse na contratação do volante Gerson, volante meio-campista, jogador que atualmente defende a camisa do Zenit da Rússia, ex-Flamengo, jogador rápido, veloz, constantemente convocado para a seleção brasileira, não tem tido muito espaço na equipe russa, tem chamado a atenção de clubes aí como Flamengo, retorno ao Flamengo, Palmeiras e agora o Glorioso entrou na briga, isso mesmo, o Glorioso quer a contratação de Gerson para o início da temporada e tenta uma contratação por empréstimo de um texto que tem ali negócios tanto na Rússia, na Bélgica, nos Estados Unidos, negócios também na França, em diversos clubes, diversos países da Europa. Tem chamado aí a atenção em negociar com o atleta diretamente. Deixa aqui, torcedor, seu comentário, o que você acha de Gerson vestindo a camisa do Glorioso. Seria um bom reforço, não seria? Deixe seu comentário.